E se eu te dissesse que às vezes a neve não devolve os corpos, que há lugares tão remotos e hostis, que a própria natureza parece guardar segredos sombrios, inexplicáveis? Você acreditaria? Ou diria que tudo não passa de superstição? Eu sou Jefferson, e hoje você vai me acompanhar por uma das histórias mais perturbadoras já registradas na história do alpinismo, da exploração humana. E quem sabe, daquilo que chamamos de paranormal. Uma história real, documentada, que aconteceu em fevereiro de 1959, nas geladas montanhas dos Montes Urais, na antiga União Soviética. Um grupo de 9 jovens experientes, liderados por Igor Dyatlov, partiu em uma expedição de esqui para alcançar a remota montanha Otorten. Eles jamais retornariam com vida, mas não foi apenas a morte que chocou o mundo. Foi o como. As condições em que os corpos foram encontrados, o estado bizarro do acampamento, as lesões estranhas que nenhum especialista conseguiu explicar completamente, e a sensação, ainda hoje, de que algo, ou alguém, os perseguiu naquela noite gelada. Essa é a maldição de Dyatlov Pass. Antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta. O que você faria se estivesse sozinho no escuro e algo se movesse no limite da sua visão? Algo para o qual nem a ciência tem uma explicação? Prepare-se para o frio, para a neve e para o horror. Era final de janeiro de 1959. O frio cortava como lâminas nos Montes Urais, com temperaturas chegando a 30 graus Celsius. Mesmo assim, 10 jovens aventureiros, todos estudantes e graduados do Instituto Politécnico de Ural, se preparavam para uma das mais difíceis expedições de suas vidas. O líder do grupo era Igor Dyatlov, apenas 23 anos, mas já um alpinista experiente. Com ele estavam Zinaida Kolmogorova, Yuri Doroshenko, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignoli, Yuri Krivonichenko, Semyon Zolotaryov e Yuri Yudin. Todos eram amigos próximos, unidos pela paixão pelas montanhas e pelo desafio físico e mental do alpinismo soviético. O objetivo? Alcançar a remota montanha Otorten, cujo nome, em Mansi, o idioma indígena local, significa "não vá lá". Sim, você ouviu certo. Antes mesmo de partirem, o próprio povo da região já os avisava. Aquela montanha era amaldiçoada. Os 10 embarcaram de trem até a última vila antes das montanhas, e dali seguiram a pé. Um dos integrantes, Yuri Yudin, adoeceu no início da jornada e precisou desistir. Ele se despediu dos amigos com um sorriso, e nunca mais os veria vivos. Ali, a trupe ficou reduzida a 9 almas. Segundo Yuri Yudin, todos pareciam otimistas, confiantes, mesmo sabendo do perigo. Levavam câmeras para registrar a aventura e deixaram um último bilhete, pregado na barraca, com um tom bem-humorado. Nós conquistaremos a Montanha dos Mortos e voltaremos heróis. O que ninguém sabia é que, naquela mesma noite nas montanhas, havia relatos antigos entre os Mansi. Relatos de luzes estranhas no céu, como bolas de fogo dançando na escuridão. Relatos de vozes que sussurravam aos viajantes e de caminhantes que nunca voltavam. No dia 1º de fevereiro, eles montaram acampamento na encosta de uma montanha chamada Kholat-Syakhl, outro nome Mansi, que significa Montanha da Morte. E ali, sob um céu silencioso, a temperatura caía para mais de 25 graus. Eles entraram na barraca, anotaram em seus diários, tiraram fotos e desapareceram para sempre naquela madrugada. Os 9 jovens não deram sinal de vida no dia previsto para retorno, 12 de fevereiro. No começo, ninguém se alarmou. Era comum que expedições em áreas tão hostis atrasassem 1 ou 2 dias. Mas, conforme os dias se arrastavam, e nenhum telegrama, nenhuma notícia, a inquietação tomou conta da cidade. Famílias desesperadas pressionaram a universidade. Colegas montaram equipes de busca. E, finalmente, no dia 20 de fevereiro, quase 3 semanas depois, o governo soviético autorizou uma expedição de resgate.
Quando chegaram à região de Dyatlov Pass, que até então não tinha esse nome, o cenário era de puro silêncio. Nada. Nenhuma fumaça de fogueira, nenhum som. Apenas neve. E a estranha sensação de que não estavam sozinhos ali. Foi então que um dos homens, Vasily Tempalov, viu algo no topo de uma pequena elevação branca. Um risco escuro contra a neve. Chegando mais perto, viram que era a barraca do grupo, ainda parcialmente de pé, mas completamente rasgada por dentro. Isso mesmo. Os investigadores concluíram que a barraca havia sido cortada de dentro para fora, como se os 9 tivessem entrado em pânico, cortado o tecido com facas e fugido sem tentar abrir a entrada. Lá dentro tudo parecia errado. Os sacos de dormir ainda estavam dispostos, as botas enfileiradas, os diários e câmeras intactos, e nenhum sinal dos jovens. Pegadas, no entanto, estavam lá fora, impressões leves, com apenas meias ou pés descalços, seguindo em direção à floresta. Os socorristas seguiram as pegadas por quase 500 metros. E ali, à sombra de uma árvore de cedro, encontraram os 2 primeiros corpos, Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko. Ambos sem roupas adequadas, sem botas, os pés nus e queimados de frio. O tronco da árvore acima deles estava com galhos quebrados, como se alguém tivesse tentado desesperadamente subir para escapar de algo, ou para observar algo. Mais 3 corpos foram encontrados entre a barraca e o cedro, Dyatlov, Kolmogorova e Slobodin, caídos na neve, congelados, como se tentassem voltar. Até ali, tudo apontava para a hipotermia. Um acidente, um erro de julgamento. Mas os outros 4? Esses só seriam encontrados 2 meses depois, soterrados por quase 4 metros de neve. E o que foi descoberto com eles, até hoje atormenta os que viram. 2 meses depois. Já era primavera quando finalmente encontraram os 4 corpos restantes. Eles estavam em uma ravina profunda, a quase 80 metros da árvore de cedro, soterrados por metros de neve, abraçados uns aos outros, como se tentassem se aquecer, ou como se temessem o que quer que estivesse à espreita naquela escuridão. Os corpos eram de Lyudmila Dubinina, Nikolai Thibaut Brignol, Alexander Kolevatov e Semyon Zolotaryov. E foi aqui que o caso deixou de ser apenas um acidente. Primeiro, as roupas. Alguns deles vestiam pedaços de roupas dos colegas mortos perto do cedro, como se tivessem arrancado as roupas de seus próprios amigos para tentar se proteger do frio. Mas isso não é tudo. Os legistas soviéticos ficaram chocados com as lesões que encontraram. Nikolai apresentava um traumatismo craniano tão severo que os médicos disseram que era comparável ao impacto de um carro em alta velocidade. Semyon e Lyudmila tinham múltiplas fraturas no tórax e costelas, tão fortes que só poderiam ter sido causadas por uma força massiva e súbita. Mas a pele externa permanecia intacta, sem cortes, sem hematomas aparentes, como se algo os tivesse esmagado de dentro para fora. E então, havia Lyudmila. Ela estava deitada com a boca aberta, sem língua. Isso mesmo. A língua havia sido arrancada junto com parte dos lábios e tecido macio interno. As roupas que vestiam também intrigaram os investigadores. Algumas delas apresentavam níveis de radiação acima do normal. E ninguém nunca conseguiu explicar por quê. O laudo final concluiu apenas que as mortes se deram por uma força desconhecida e irresistível. Nada mais. Nenhuma explicação, nenhum culpado. Mas para os indígenas Mansi, aquilo não foi surpresa. Para eles, aquela montanha era assombrada por espíritos antigos. E para alguns moradores, a resposta não era espiritual, mas militar. Testes secretos soviéticos? Bombas experimentais? Ou quem sabe, algo ainda mais sinistro vindo do céu. Na mesma noite do desaparecimento, testemunhas disseram ter visto luzes estranhas no céu, pairando sobre as montanhas, como se observassem tudo lá de cima. Quando a União Soviética anunciou a morte dos 9 esquiadores em 1959, a versão oficial foi vaga.
hipotermia e forças da natureza. Mas para quem esteve lá, para os socorristas, para os legistas e para as famílias, nada fazia sentido. Começaram a surgir as perguntas. Por que eles saíram desesperados da barraca sem roupas adequadas? Por que a barraca foi rasgada por dentro? O que causou aquelas lesões sem trauma externo? E o que explicava os níveis de radiação? As teorias começaram a se espalhar como vento frio nas montanhas. A primeira: testes militares. Alguns acreditam que os jovens acidentalmente entraram em uma área militar secreta, onde estavam sendo testadas armas experimentais, talvez bombas termobáricas ou foguetes com cargas químicas. As luzes estranhas vistas no céu naquela noite poderiam ter sido mísseis ou sinalizadores. E a radiação? Resíduos de material radioativo. Outros falavam de uma tecnologia ainda mais secreta: ondas de infrassom, capazes de desorientar seres humanos ao ponto de provocar pânico e descontrole. Mas para os Mansi, a explicação era muito mais antiga e muito mais assustadora. Eles diziam que aquele lugar era guardado por espíritos vingativos que não toleravam intrusos, e que quem ousasse desafiar a montanha jamais voltaria. Mas nem todos olhavam para baixo. Muitos olhos se voltaram para o céu. Várias testemunhas naquela região relataram ter visto bolas de luz alaranjadas flutuando, pairando sobre as montanhas, na mesma noite do desaparecimento. Fenômenos inexplicáveis, registrados inclusive por militares. Alguns sugeriram que o grupo foi vítima de um encontro com algo que não era deste mundo. E talvez a pista mais inquietante: antes de morrer, Zinaida Kolmogorova teria escrito no diário dela, na noite da tragédia: agora sabemos que há alguém nos observando. Qual dessas teorias é a verdade? O governo soviético fechou o caso em 1959 e selou os arquivos por décadas. Até hoje, nenhum governo, russo ou não, jamais apresentou uma explicação definitiva. E quando o silêncio cai sobre as montanhas, quem ouve com atenção diz que ainda dá para sentir, que eles estão lá, olhando. Décadas se passaram. O mundo mudou. O regime soviético caiu. Mas Dyatlov Pass continuou lá, intocado, frio, cheio de ecos. Em 2019, 60 anos depois da tragédia, o governo russo finalmente reabriu a investigação oficial do caso. Sob pressão das famílias e da comunidade internacional, prometeram dar uma explicação plausível e enviaram uma nova equipe para o local. Os investigadores passaram semanas nos Montes Urais, coletaram neve, analisaram o terreno, estudaram o histórico meteorológico da região naquela noite e, após meses de silêncio, divulgaram a nova versão oficial. O grupo foi vítima de uma avalanche. Segundo eles, uma avalanche lenta teria atingido a barraca, forçando-os a fugir às pressas sem roupas adequadas. No escuro e no frio, teriam morrido congelados, desorientados, mas ninguém acreditou. Especialistas apontaram que não havia sinais claros de avalanche. A barraca não havia sido arrastada. As pegadas ainda estavam lá. E além disso, aquelas lesões bizarras não combinavam com um deslizamento de neve. E assim, os mistérios só se aprofundaram. Hoje, Dyatlov Pass é um destino sombrio para aventureiros, jornalistas curiosos. Muitos sobem a montanha para prestar homenagens. Outros, para tentar descobrir por si mesmos o que aconteceu. Mas os relatos continuam assustadores. Há quem diga que, ao cair da noite, ainda se ouve gritos no vento, que há marcas inexplicáveis na neve, que câmeras falham, bússolas enlouquecem, e quem sobe não volta o mesmo. Em uma das últimas expedições em 2021, um guia local disse à imprensa, em voz baixa: quando você chega lá em cima, pode sentir que não está sozinho, que há algo esperando você. E talvez seja melhor assim, que certos segredos permaneçam enterrados sob a neve. Mais de 6 décadas se passaram, e ainda hoje, Dyatlov Pass continua sendo um dos maiores mistérios do século XX.
Os 9 jovens continuam congelados no tempo. Suas histórias, suas vozes, perdidas naquela montanha. O local, antes apenas uma elevação sem nome nos Montes Urais, passou a ser conhecido mundialmente como Dyatlov Pass, em homenagem a Igor Dyatlov. Um memorial simples, cravado na rocha gelada, traz os nomes dos 9. Flores congelam ali, ano após ano. Mas para muitos, o verdadeiro mistério não está no gelo, mas nas sombras, nos fragmentos desconexos da verdade, espalhados por décadas de desinformação, censura e medo. Ainda hoje, há quem jure que a União Soviética sabia mais do que dizia, que os jovens foram acidentalmente mortos por um experimento militar que nunca poderia ser revelado ao mundo, ou que testemunharam algo que não deveriam ter visto. Outros acreditam que o que aconteceu naquela noite não pode ser explicado por nada que a ciência conhece, que algo ali habita as montanhas aguardando, silencioso, um guardião de um segredo antigo demais para ser pronunciado. E há também os céticos. Para eles tudo não passa de uma tragédia humana. Um erro de julgamento, uma sucessão cruel de fatores naturais. O frio, a neve, a pressão psicológica. Mas se for só isso, por que quem sobe lá jura sentir um peso diferente no ar? Por que câmeras falham, bússolas enlouquecem, sonhos são perturbados quando você pisa naquele solo? No fim, ninguém sabe a resposta. Os arquivos, mesmo reabertos, não dizem tudo. E quem esteve lá naquela noite nunca voltou para contar. Talvez algumas perguntas não tenham sido feitas para serem respondidas. Talvez a montanha prefira manter seus segredos bem guardados, sob a neve espessa. Talvez a maldição do Dyatlov Pass seja justamente essa: nos lembrar de que nem tudo precisa ser explicado, e que existem lugares onde é melhor não ir. Agora eu pergunto a você, o que você acredita, o que é real e o que nunca será explicado?